Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas Brindes e Sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Mais um Momento do Esporte começando na programação da Antenada Net e também através das nossas redes sociais. E agora a gente fala de Campeonato Brasileiro, né, minha gente? Tivemos uma semana agitada, conforme destacamos no bloco anterior, de Copa Sul-Americana, Libertadores, outras competições. E agora as equipes viram a chave para o Campeonato Brasileiro, equipes que lutam na ponta da tabela, equipes que também lutam para não cair, enfim. Bom, vamos aos destaques dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A em sua 26ª rodada, que começa amanhã à tarde, às 16 horas, quando no Estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás recebe o Bahia. Um pouco mais tarde, também de amanhã, às 18h30, em São Januário, o Vasco recebe a equipe do São Paulo, hein? O Vasco que voltou para a zona do rebaixamento com o empate entre Goiás e Botafogo. Botafogo e Goiás na última segunda-feira no Newton Santos. O Vasco tenta amanhã, quem sabe, um bom resultado, jogando novamente em São Januário ao lado da sua torcida, diante da equipe do São Paulo. Portanto, o Vasco da Gama que vinha, né, mantendo uma sequência interessante de bons resultados, acabou sendo goleado na rodada passada pelo Santos na Vila Belmiro e se complicou na tabela com o empate entre Goiás e Botafogo no Rio de Janeiro. Hoje o Cruz Maltino é o 17º colocado, abrindo a zona da degola com apenas 26 pontos. Também amanhã, na Neoquímica Arena, em São Paulo, às 21 horas, o Corinthians recebe o Flamengo. Já no domingo, às 4 da tarde, no Maracanã, o Fluminense, de bem com a vida e com a sua torcida, depois de uma classificação gigantesca, há de se ressaltar sempre, em Porto Alegre, diante do Internacional, a grande decisão da Copa Libertadores, fará o clássico vovô diante do Botafogo. Também no domingo, à tarde, às 4 horas, o Palmeiras recebe o Santos, né? O Palmeiras com um gosto amargo de ter sido eliminado ontem pela equipe do Boca Juniors da Argentina em pleno Allianz Parque. Amanhã, ou melhor, no domingo, o time alviverde não fará essa partida diante do Santos em casa, hein? O Allianz Parque estará interditado por conta de um show e a partida será disputada em Barueri. Então, torcida alviverde, o Allianz Parque interditado por conta de um show, né, da W Torre, a W Torre Eventos, que sempre promove eventos no Allianz Parque, mais uma vez precisando interditar o Allianz Parque por conta desse show que acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro, o show do cantor The Weeknd. E além desse jogo que também não acontecerá no Allianz Parque, outras partidas também serão disputadas fora do Allianz Parque, né? O Palmeiras mandará também em outras oportunidades, por conta de shows na sua arena, os jogos contra o Atlético Paranaense no dia 4 de novembro, contra o Internacional uma semana depois, no dia 11 de novembro, e contra o América Mineiro no dia 25 de novembro, também tudo por conta de shows. Estas partidas terão o mando de campo do Palmeiras na Arena Barueri, em Barueri, interior de São Paulo. Então, fica aí
o aviso para que a torcida palmeirense se programe, hein? Ainda pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo também às 16h no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional, eliminado da Libertadores, também ficou com gosto amargo diante da sua torcida, quem sabe tenta uma reabilitação diante do arquirrival Grêmio, mais um Grenal na história dos confrontos. Também no domingo, às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, a Arena do Galo, o Atlético Mineiro recebe o Coritiba. No domingo também na Liga Arena, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Bragantino. O Bragantino que luta agora a caça do líder Botafogo. A distância são de apenas 7 pontos. Portanto, massa bruta indo a Curitiba, na Liga Arena, enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Também no domingo, no mesmo horário, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza, finalista da Copa Sul-Americana, recebe a equipe do América Mineiro, o Leão do Pici, que também está de bem com a sua torcida, precisa, pontuar no Campeonato Brasileiro para não ficar apenas na dependência da conquista da Copa Sul-Americana contra a LDU. No dia 28 de outubro, o Leão do Pici ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação do Brasileiro, com 39 pontos. Portanto, no próximo domingo, recebe a equipe do América Mineiro. E a rodada será complementada apenas no sábado, em meio à data FIFA, Já falamos isso aqui em outras edições do Momento do Esporte. No dia 14 de outubro, sem ser neste sábado, de amanhã a uma semana, às 21h na Arena Pantanal, em Mato Grosso, o Cuiabá recebe o Cruzeiro. Já falamos aqui que esta partida foi adiada novamente, Ela, a princípio, seria antecipada para ontem, mas não foi. A CBF definiu adiar essa partida para o dia 14, por conta da preservação do estado do gramado da Arena Pantanal, já que o Brasil, a seleção brasileira, joga no dia 12 contra a Venezuela pelas eliminatórias sul-americanas. Agora a gente fala de Série B. Série B do Campeonato Brasileiro, antes de falarmos da Série B, a gente vai começar a destacar aqui os times que entrarão em campo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Olha, o Vasco conseguiu ontem um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e terá Jair, o volante Jair, estará à disposição para o jogo contra o São Paulo amanhã em São Januário. O volante está apto a jogar até que ocorra o julgamento do recurso do clube carioca. E falando do São Paulo, que é o adversário de amanhã, contra o Vasco em São Januário, o técnico Dorival Júnior lamentou, o São Paulo, que deve ter um time escalado com força máxima amanhã em São Januário. O São Paulo, que é o campeão da Copa do Brasil, já está garantido na Libertadores do ano que vem, mas o São Paulo deve levar força máxima ao Rio de Janeiro amanhã. O time continua a sua preparação, deve embarcar esta tarde para o Rio de Janeiro para a partida amanhã em São Januário diante do Vasco, O técnico Dorival Júnior lamentou a convocação do James Rodrigues pela seleção da Colômbia para a disputa da data FIFA, porque, segundo Dorival, prejudicará o entrosamento do atleta no elenco do São Paulo, Dorival Júnior tenta encontrar um melhor entrosamento
da equipe do Rames Rodrigues, né, que é uma das principais contratações na atual temporada, tenta encontrar o entrosamento desse jogador para o restante da temporada. Então o Dorival lamentou a convocação do atleta pela seleção da Colômbia, obviamente não tendo nada a fazer, né? Terá que cumprir a liberação do jogador, que foi liberado inclusive pela seleção, para representar a seleção do seu país na data FIFA, né? A Colômbia que terá 2 partidas na data FIFA contra Uruguai e Equador. Então o Dorival ficou nessa lamentação aí da convocação do Rames Rodrigues. Amanhã à noite, na Neoquímica Arena, em São Paulo, tem Corinthians e Flamengo. O Corinthians, que ficou com um gostinho amargo também na última terça-feira, quando foi eliminado pelo Fortaleza, no Castelão, em Fortaleza. E o técnico Mano Menezes, né, que é o novo treinador, terá desafios à frente do timão, né? A única preocupação agora é o Brasileirão, e o clube tem uma data FIFA para começar a adiantar as decisões que vão moldar para pensando já na próxima temporada. O técnico Mano Menezes foi contratado justamente para isso. Segundo declarações do próprio presidente do William Monteiro Alves, que o contrato longo do treinador é justamente para fazer as escolhas que vão reformular o elenco do Corinthians. São 9 jogadores em final de contrato, incluindo 4 titulares, como Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Cantígio, Maicon, Juliano, Paulinho, Renato Augusto e Juan Oliveira. A avaliação de cada um deles passa pelo desempenho nos próximos meses, avisa o treinador, hein? Mas também pelo que cada um fez ao longo da temporada. Ele próprio explicou os critérios na primeira entrevista que deu logo após a sua chegada. Tá aí o Corinthians tendo um desafio de se manter, né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Esse é um dos desafios, hein, minha gente? E o Mano Menezes aí, para quem tá acompanhando em casa através dos nossos canais, com um semblante preocupado, hein? Falando do Flamengo, que é o adversário do Corinthians amanhã na Neoquímica, uma notícia boa, hein? Arrascaeta deve compor a equipe do Flamengo no jogo de amanhã. A equipe carioca, que mais uma vez será comandada interinamente pelo técnico Mário Jorge, do Sub-20. Arrascaeta treinou e tem a sua participação no jogo de amanhã praticamente confirmada. Portanto, aí uma notícia importante para a galera do Mengão, que realmente, né, o Arrascaeta, quando ele se faz presente nesse time do Flamengo, é um diferencial a mais, e a expectativa de uma boa apresentação por parte da equipe rubro-negra. No ano corrente, Arrascaeta já participou de 41 jogos, totalizando 24 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Ao todo, 10 gols marcados e 12 assistências. Realmente, o Arrascaeta nesse elenco do Flamengo é um jogador diferenciado, né? Falando do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, que em paz também com a sua torcida, o tricolor tem o clássico vovô diante do... Fluminense terá o clássico vovô diante do Botafogo no domingo, né? Todo mundo aí festejando, aquela festa bonita que foi feita e ainda há todo um clima de euforia por parte dos tricolores. Flusão joga às 4 da tarde no domingo diante do Botafogo, clássico no Maracanã. O Fluminense mais uma vez estará ao lado da sua torcida
e o clima não poderia ser outro, né? De muito entusiasmo, principalmente depois da classificação heróica diante do Internacional em Porto Alegre na última quarta-feira. O Fluminense, que agora já sabe quem enfrentará na grande decisão, a equipe do Boca Juniors. E um retrospecto positivo, hein, minha gente? Porque o Fluminense, na vez em que chegou a decisão de Libertadores, o Fluminense eliminou exatamente a equipe do Boca Juniors, para quem não se lembra, nas semifinais da Libertadores de 2008. É claro que o Flusão tenta desfazer aquele fantasma de ter ficado com o vice-campeonato em 2008, perdendo o título para a equipe da LDU de Quito, do Equador, né, na disputa de pênaltis. Então há de se salientar isto. É bom que o Fernando Diniz monte uma estratégia, sabendo que do outro lado tem um goleiro que é acostumado a pegar pênaltis, já vem demonstrando isso ao longo da competição e ontem, mais uma vez, fez valer a sua fama de pegador de pênaltis. Então a gente espera que o Fernando Diniz ele monte uma estratégia para matar o jogo já ao longo dos 90 minutos, no próximo dia 4, né? E antes dessa decisão, Fluminense terá o clássico com o Botafogo. 40 mil ingressos já foram vendidos. O adversário tem 52 pontos. Acabou de demitir o técnico Bruno Lage e contará amanhã interinamente, ou melhor, no próximo domingo, com o comando técnico à beira do campo do Lúcio Flávio, que foi jogador da equipe, né? Foi jogador da equipe do Botafogo em épocas passadas, e amanhã, ao lado de Joel Carli, outro atleta que defendeu o Botafogo, o argentino Joel Carli, será o assistente do Lúcio Flávio para a partida do próximo domingo no Maracanã, às 4 da tarde, diante do Fluminense, né? E o Lúcio Flávio, Botafogo, ou melhor, né, já mudou nitidamente durante a passagem de Bruno Lage. A equipe, antes da chegada do português, tinha um estilo de jogo definido, desta sólida, o ataque em velocidade e explorando a transição pelos lados do campo. O que Lúcio Flávio pretende fazer nessa sua estratégia de dar uma nova cara a esse time do Botafogo, até que se contrate um novo treinador, né? É restabelecer o meio-campo. Marlon Freitas e Tietê foram considerados partes da espinha dorsal do time, que dava contenção para a defesa e proporcionava transições rápidas ao ataque. Então, houve uma mudança. A tarefa para Lúcio Flávio parece simples nesse quesito, apesar da volta, ou melhor, apenas voltar a ter os dois lados do campo, lado a lado, mas também reinserir a estratégia que ambos, não é, Marlon Freitas e Tietê, desempenhavam há poucos meses atrás, desde antes da chegada do Bruno Lage à equipe do Glorioso. Então, aí todos os ingredientes de Botafogo, Fluminense e Botafogo, ou melhor, o mando de campo da equipe do tricolor das Laranjeiras. Pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada que começou na última terça-feira com a vitória do Mirassol 2-0 sobre o Londrina em Mirassol. Também tivemos ontem o empate entre Chapecoense e ABC de Natal, hein? Chapecoense e ABC de Natal ficaram no empate em 0-0, né? Empate sem gols. Com o resultado, a Chapecoense continua na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 30 pontos. Já a equipe do ABC de Natal permanece na lanterna com apenas 20. Hoje à noite teremos às 21h30 duas partidas. No Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético Goianiense recebe o Ituano. E no Rei Pelé, em Maceió, o ABC, ou melhor, o CRB recebe o Ceará.
Amanhã, às 17 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o Avaí. Também amanhã, no mesmo horário, no Castelão, em São Luís, o Sampaio Corrêa recebe o Novo Horizontino. Amanhã, às 18 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Guarani recebe o Vila Nova. No domingo, às 18 horas, no Heriberto Rilse, em Criciúma, o Criciúma recebe o líder Vitória. E a rodada que será complementada apenas na segunda-feira, quando no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, o Sport Recife, que é o vice-líder, recebe a Ponte Preta. É isso aí, minha gente. Daqui a pouco voltamos com outros destaques e a seleção brasileira masculina de vôlei conquistou uma importante vitória na manhã de hoje, jogando mais uma vez num ginásio do Maracanãzinho, lotado diante de Cuba e continuando viva na competição, pleiteando uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris do ano que vem. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Portanto, continue aqui antenado com a gente e não saia daí. Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook.